O santo do dia 11 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Gêmena Galgani e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de abril. Santa Gêmena Galgani, conforme o nome original em italiano, teve uma curta existência nesta terra. Nasceu em Camigliano, na Toscana, na Itália, no ano de 1878, no século XIX, e morreu em Lucca aos 25 anos de idade. É uma história de fervorosa piedade, de caridade e de contínuo sofrimento. Seus sofrimentos foram causados em parte por uma saúde débil, como também pela pobreza em que sua família caiu, pela zombaria daqueles que se ofendiam com suas práticas devocionais, seus êxtases e outros fenômenos, e por aquilo que ela acreditava serem assaltos do demônio. Mas ela contava com o consolo da comunhão constante com nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe falava como se estivesse corporalmente presente. E também encontrou muita bondade por parte da família de Giannini, que a tratou nos seus últimos anos de vida, e depois da morte do pai, quase como uma filha adotiva. Ao nascer, Gêmena recebeu esse nome, que em italiano significa joia, por ser a primeira menina dos 5 filhos do casal Galgani, que foi abençoado no total de 8 filhos. Gema Galgani teve uma infância feliz, cercada de atenção pelos pais que lhe ensinavam as orações e o catecismo da Igreja Católica, com alegria e continuando amor ao nosso Senhor Jesus Cristo na pequena Gêmena Galgani. Ela aprendeu tão bem que não se cansava de recitá-los e pedia constantemente à sua mãe que lhe contasse a história de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa felicidade caseira terminou aos 7 anos de idade. Sua mãe morreu precocemente. A sua ausência também logo causou o falecimento do pai. Órfã de pai e mãe, caiu doente e só suplantou uma grave enfermidade. Graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Lucca, também muito católica, que a adotou e cuidou de sua formação. Conta-se que Gêmena Galgani, com a tragédia da perda dos seus pais, apegou-se ainda mais na Igreja Católica. Recebeu a primeira Eucaristia antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas da igreja, que fazia catequese. E levada tão a sério os conceitos da caridade que dividia a própria merenda com os mais pobres. Demonstrava sempre a vontade de se tornar-se freira. Tentou fazê-lo logo depois que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho. Pediu a entrada no convento da Ordem das Pensionitas de Carmeto, mas a resposta foi negada. Muito triste com a recusa, fez para si o mesmo juramento de serviço religioso e os votos de castidade e caridade, e o fato prodígios começaram a ocorrer na sua vida. Quando rezava, Gêmena Galgani era constantemente visitada e rodeada por uma luz divina, conversava com os anjos e recebia a visita de São Gabriel e de Nossa Senhora das Dores. A devoção passionista, como ela desejava ser, logo lhe apareceram no corpo os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas que era tudo que ela mais desejava. Entretanto, fisicamente fraca, os estigmas e as penitências que se autoflagia acabaram por consumir a sua vida. Gêmena Galgani morreu muito doente, aos 25 anos, no Sábado Santo, no dia 11 de abril de 1903, no século XX, na Itália. Imediatamente após a sua morte, começou a devoção e a veneração à Virgem de Lucca.
como passou a ser conhecida. Então, registradas muitas graças operadas com a intercessão de Santa Gêmena Galgani, que foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII, que a declarou modelo para a juventude da Igreja Católica, autorizando sua festa litúrgica para o dia de sua morte. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de abril. A memória dos santos Eustáquio, bispo e mártir, que no meio das injustiças do seu tempo foi um defensor incansável dos valores humanos e do ideal cristão. Faleceu no século XI, no ano de 1079. O beato Simposiano Dulce, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, foi martirizado na Polônia em 1942, no século XX, pelo exército nazista. Santo Antipas, que como testemunho fiel de que fala São João no Apocalipse, sofreu martírio pelo nome de Jesus no século I, no ano 80. São Felipe, bispo de Cortina, na ilha de Creta, que defendeu energicamente a Igreja Católica que lhe foi confiada. Faleceu no século II, no ano de 180, pela perseguição do Império Romano. São Donião, bispo e mártir, que, segundo a tradição, foi assassinado pela perseguição do imperador Diocleciano, na atual Croácia. Foi martirizado no século III, no ano de 299, pelo Império Romano. São Bernafúcio Anacreto, insigne pelos seus dons extraordinários e da contemplação e pela integridade de sua vida. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 540. Santo Isaac, monge originário de Sicília, fundador dos mosteiros Monteuco, cujas virtudes são mencionadas por São Gregório Magno na Itália, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. O beato Lanúcio, companheiro de São Breno e seu sucessor, que foi um egrório intérprete do espírito do fundador na instituição do Mosteiros das Ordens Cassiliana na Itália. Faleceu no século XII, no ano de 1119. A beata Sancha, virgem da filha do rei Sancho I, que fundou o Mosteiro das Monjas Cistercianas de Celas, aonde tornou-se o hábito religioso em Portugal. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1229. O beato Ângelo Chivazanco, presbítero da Ordem Menores, ensine pela sua doutrina e prudência e caridade. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1495. O beato Jorge Gervani, presbítero da Ordem de São Bento, foi martirizado, que mesmo preso 2 vezes durante o exército do ministro pastoral, professou sempre com admirável constância a fé na Santa Amada Igreja Católica, até seu martírio na forca. Foi enforcado no século XVII, no ano de 1608, por defender a Igreja Católica. A beata Helena Guerra, virgem que fundou a Congregação das Oblatas do Espírito Santo para a formação da juventude feminina na Itália. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1914. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de abril, dia em que a Igreja Católica celebra Santa Gêmena Galgani, a Virgem Intercessora dos Farmacêuticos.